Durante visita ao Egito, o presidente Lula fez críticas à suspensão de doações para agências das Nações Unidas de assistência e trabalho para refugiados da Palestina. A gente chama o repórter Bruno Silveira. Bruno, por qual motivo os países pararam de oferecer essa ajuda? Bem-vindo, boa noite. Oi, Thiago, uma boa noite para você, aos nossos comentaristas, a quem está nos acompanhando. Olha, houve denúncias de que teriam funcionários dessa agência da ONU envolvidos com o Hamas e também com o ataque realizado contra Israel em outubro do ano passado. Por isso, muitos países importantes que doavam para esse fundo de apoio aos palestinos, organizado pela ONU, deixaram de fazer esse aporte financeiro. Muitos países europeus, o próprio Japão e os Estados Unidos, importantes doadores, então pararam com essas doações por conta dessas denúncias. Segundo a ONU, esses funcionários foram demitidos em janeiro, no fim de janeiro, e que tem uma sindicância aberta, uma investigação interna para esclarecer os fatos. O próprio governo de Israel se manifestou contra essa agência da ONU e pediu que ela parasse o serviço em Gaza até o fim da guerra. Hoje, o presidente Lula esteve na sessão extraordinária de representantes do Conselho da Liga de Estados Árabes. Então, esse encontro aconteceu no Cairo. O presidente Lula fez um discurso e falou que, nesse momento, os países ricos deveriam manter, então, essa ajuda a esse fundo da ONU, porque, por conta da guerra, é um momento que os palestinos mais precisam. Nesse discurso, o presidente Lula também anunciou que o governo brasileiro vai fazer uma doação a esse programa da ONU de ajuda aos refugiados palestinos. Na Europa, a Noruega também se manifestou favorável a essa doação e usou os mesmos argumentos que o presidente Lula afirmou hoje nesse discurso, que nesse momento de guerra os cidadãos ali da Palestina vão precisar então desse aporte financeiro e ela não vai então cancelar essa doação como outras potências fizeram. Então esse movimento do Brasil e da Noruega vai na contramão do que está sendo feito por outros países. A gente separou um trecho então sobre essa fala do presidente Lula nesse discurso hoje aos representantes da Liga dos Estados Árabes e nós vamos ouvi-lo agora. No momento em que o povo palestino mais precisa de apoio, os países ricos decidem cortar a ajuda humanitária à agência da ONU para os refugiados palestinos. As recentes denúncias contra os funcionários da agência precisam ser devidamente investigadas, mas não podem paralisá-las. Refugiados palestinos na Jordânia, na Síria e no Líbano também ficarão desamparados. É preciso pôr fim a essa desumanidade e covardia. Basta de punições coletivas. Bom, apesar desse anúncio por parte do governo brasileiro, dessa doação a essa agência da ONU, o presidente Lula não explicou exatamente quanto que o país vai doar para essa representação da ONU, nem quando essa doação vai acontecer. Segundo dados da própria UNRWA, que é essa agência da ONU, o Brasil doou em 2022 $75 mil entre as doações que foram feitas para esse programa. Somando todos os países, as doações ultrapassaram 1,17 bilhões de dólares, ou seja, essa doação de $75 mil por parte do governo brasileiro, dá para a gente considerar que é simbólica. Vai haver uma nova doação, sem uma previsão e sem um valor estipulado ainda. Tiago. Ô Bruno, e só nos atualiza, o presidente já está na Etiópia? Isso, exatamente. O presidente Lula deixou então hoje o Egito, ele desembarcou na capital da Etiópia por volta das 6 horas da tarde, um pouco depois das 6 horas da tarde, aqui no horário local. E lá na Etiópia, um pouco depois da meia-noite, nesta sexta-feira, Lula tem uma agenda com reuniões com representantes do governo da Etiópia. Ele vai se reunir com o primeiro-ministro do país, vai ter algumas reuniões lá e também no período da tarde, para completar a agenda desse primeiro dia na Etiópia, o presidente Lula vai participar então de um evento sobre financiamento climático para a agricultura e também para a segurança alimentar, esse evento que vai acontecer então
então, na capital da Etiópia, com a presença do presidente brasileiro, que vai iniciar, então, a segunda parte dessa agenda da viagem internacional que ele está fazendo na África. Tiago, volto com você. Isso. Bruno Silveira, com os detalhes da agenda do presidente Lula na África. Até mais tarde. Bom, Dora Kramer, a gente viu, inclusive, por essa fala do presidente, ele estava lendo o discurso, mas você acha que ele já gerou alguma polêmica nessas declarações? Olha, de manhã ele fez um outro discurso também lido, bem equilibrado, tá? Inclusive pontuou, condenou o terrorismo do Hamas, foi bem equilibrado. Fez críticas a Israel e tal, mas essas críticas que todos estão fazendo. Já nesse discurso na Liga Árabe, eu acho que ele exagerou e ele foi injusto, porque ele chama de desumanos esses países, porque a suspensão das doações, ela não foi uma decisão de Israel, ela foi uma denúncia de Israel que foi corroborado por 15 países, a maioria deles, ou quase todos, integrantes do G20, organização que o Brasil preside temporariamente, por hora. Então, essa suspensão não foi feita porque são desumanos, porque são covardes. Aí que eu achei que o presidente exagerou, porque aí fica fácil, não diz quanto é a doação, o que ela vai significar, e faz, assim, uma manifestação que deixa os outros de mera crítica, sem que se leve em consideração o que realmente estava em jogo, porque para haver essa suspensão corroborada por 15 países, né? Países, a grande parte do mundo, do primeiro mundo, há razões objetivas, né? Por isso que eu digo que acho que realmente exagerou, não foi justo com os países que, por alguma razão, estão envolvidos nessa investigação.